Bandidos, há algumas coisas que parece que ainda não estão bem percebidas no que diz respeito aos atuais Intel, apesar de já terem sido há algum tempo. Eu já fiz montes de conteúdo a mostrar e a explicar como é que eles funcionam, dicas para utilizar de forma mais eficaz ou mais eficiente, whatever, vários ajustes, dissipadores que podes utilizar, a treta toda. Mas há duas partes em particular que eu vejo que estão a criar muita confusão ainda, e essas coisas podem te desincentivar a comprar quando até seria o ideal para ti, e o contrário também. Podem te incentivar a comprar quando para ti o ideal seria ou outro CPU de outra geração Intel ou um AMD Ryzen. Vou-me focar em duas coisas em particular: a questão da memória e a questão de consumos de energia e temperatura. Na questão da memória, o que eu encontrei com DDR4 é que, podes ver vídeos meus passados, eu estou a notar um downgrade do controlador de memória para quem utiliza DDR4, ou seja, de 3600 para cima, parece estar a haver uma maior dificuldade de o controlador de memória aguentar do que era nas gerações passadas. E a parte traiçoeira e má, eu mostrei isso no vídeo do 12400, é que tu ativas a velocidade superior a 13600 e ele funciona. Só que ele passa, não te avisa, mas passa o controlador de memória para metade da velocidade. Isso vai fazer com que percas desempenho. É como acontece nos Ryzen. Acima de 13600, ele passa o Infinite Fabric para metade da velocidade automaticamente. E para ganhar desempenho, tu tens que ver se ele aguenta sem passar para metade, mas tens que ativar manualmente. Mas não é disso que estamos aqui a falar. É questão do Dual Channel ou Quad Channel dos Intel. Eu já vi vários youtubers, alguns grandes, cometerem esse erro. Óbvio que nem vou referir nomes, nem me pareceu que fosse com má intenção, mas a dizer que a DDR5 tu não precisas de dois pentes para ter Dual Channel, porque só um pente já faz Dual Channel, porque trabalha de forma diferente. Isso pode criar a falsa ilusão que, ok, eu gostava de ter DDR5, mas comprar dois pentes é um bocado caro, vou comprar um, já fico com um bom desempenho e não sei. Outra coisa é o medo do consumo de energia e o medo da temperatura. Em vez de partilhar ecrã, eu vou filmar e para não haver interferência de nada, ver se eu consigo explicar bem as diferenças e, para o bem e para o mal, não é? Ora, temos aqui um exemplo típico de DDR4 em Dual Channel, neste caso 3000, tanto faz, e tu vês aqui em Channel que até algum tempo atrás dizia Dual Channel ou Quad Channel ou não sei o quê, e no início nos novos Intel, isto é um Ryzen, mas no início nos novos Intel aparecia aqui Quad Channel. Se calhar era daí, quando tu tinhas dois pentes, se calhar era daí que vem a dúvida. E quando tens um pente, aparecia o Dual Channel. O CPU-Z passou a mostrar esta informação. 2 vezes 64. Porque cada pente de memória tem 64 bits de barramento. Ok? Portanto, tu tens 2, o barramento, vezes 2, 128. Simples assim. E agora vais perceber em DDR5. Agora aqui, em DDR5, o que tu podes ver é 4 vezes, estão 2 pentes, 4 vezes 32. 2 vezes 64 e 4 vezes 32 é exatamente o mesmo valor. Sim, cada pente de memória DDR5, é verdade, funciona como se fosse Dual Channel. Tem 2 canais internamente, pensa assim, é mais fácil, cada pente. Mas cada um desses canais tem metade da velocidade, entre aspas, não é? Porque a velocidade da memória é importante por causa da frequência, dos timings e não sei o quê. Mas pensa assim, no que diz respeito ao barramento da memória, a questão do channel ou dual channel, na prática funciona como quad channel se tiveres 2, funciona como dual channel se tiveres 1, mas cada um desses canais tem metade da velocidade, vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, se utilizares um pente de memória, é dual channel, com metade da velocidade é como se fosse single channel. E é por isso que eu, em DDR5, apesar de tecnicamente estar errado, quando eu refiro 2 pentes, refiro dual channel. Agora, no que diz respeito a temperaturas e consumos e não sei o quê, eu tenho o processador todo de stock, todo automático.
okay? Com o MCE ativado. A temperatura ambiente aqui neste momento são 22 graus,4 graus, mais precisamente. E o medo vem dele consumir 240 watts. E quão difícil é de arrefecer. Vou já dizer uma coisa que é controversa, mas é 100% verdade. Os processadores Intel da 12ª geração são muito mais fáceis de arrefecer do que os anteriores da Intel e os da AMD, por watt. Se tu tiveres um processador de geração anterior da Intel ou um Ryzen, aos mesmos watts, ele é muito mais fácil de arrefecer. Já mostrei isso 1 milhão de vezes. Mas também é verdade que ele consome até 240 watts. O i9, que isso é outra questão. Consome muito. O i9, sim, consome até 240 watts. O i5, não. Ok? Também é preciso ter isso em conta. E estás a ver aqui, está a consumir 210, 212, vai chegar aos 214 agora, 213, 212, ok. Está a 80 graus, está com o water cooler 360, as ventoinhas estão a girar relativamente devagar. Eu limitei porque eu uso um perfil mais soft e elas nunca precisam de girar muito. Mas até estamos a dar o benefício da dúvida aqui, não é? Então de onde é que vêm os 240 watts? Eu vou parar as ventoinhas do water cooler. Estão as 3 ventoinhas paradas, a temperatura vai aumentar naturalmente. 96 graus e temos 220 watts. Apesar da variação aqui ser pequena, uma coisa que acontece, que isto acontece em todos os CPUs. Quando eles estão mais quentes, consomem mais. Há mais desperdício de energia. Em algumas situações mais extremas, onde a motherboard dê um bocado mais de voltagem e o CPU bata acima de 90, tu vais ter os 240 watts. Ou numa situação totalmente artificial, onde colocas o Prime 95 Small FFTs, por exemplo. Em uso, entre aspas, normal, isso nunca vai acontecer. Vou-vos mostrar em situações reais, mais normais do dia-a-dia. Vou utilizar aqui o DaVinci para renderizar este vídeo, que nesta altura já saiu no YouTube, deste dissipador. Vamos deixar o render a fazer e vamos ver as temperaturas. Ora, ele anda na casa dos 70, 67, não é? E a consumir 160 watts, mais ou menos. Com os clocks 4.9, nos P-Core, 3.7 no Z-Core. Tem este consumo, esta temperatura. Vamos ver agora em jogos. Vou correr aqui o benchmark do Cyberpunk. Está aqui a temperatura do CPU, a percentagem de uso e o clock. E o consumo de energia. Portanto, a jogar Cyberpunk a 90 FPS, mais ou menos tens 85, 90 watt, não é? Nesta situação. Tens esta temperatura. Há ali uma parte onde vai puxar um bocado mais pelo CPU. Vamos ver como é que fica. Já bateu 95 watts. Agora a percentagem do uso do CPU é suposto aumentar um bocadinho aqui. Já foi para os 40%, mais ou menos, 40%, 42%. Passou um bocadinho de 100 watts. E as temperaturas sempre na casa dos 50, 56 agora, depois baixa outra vez. Bateu quase 60 ali de pico. 59 que eu tivesse visto. Portanto, entre 50 a 60 no Cyberpunk. Vamos ver no outro jogo. Por exemplo, aqui no Dying Light 2, que vai consumir menos CPU, a ver ali na casa dos 20, às vezes vai para os 15. Temos 50 watts de consumo e temperatura na casa dos 40 graus. 25% de utilização agora, entre os 80 e os 100 FPS. Depende muito de quanto CPU está a ser usado no jogo, não é? Claro que vai ser difícil. Em jogo tens o CPU a 100% se for um i9. Se for um i5, é natural que a percentagem de utilização fique maior. E o que é que vai acontecer nesse caso? Ele vai consumir uma maior percentagem do seu consumo de energia também. Mas se for, por exemplo, um 600K, irá ser, mesmo que seja a 100%, 130, 150 watts. Se calhar a jogar, jogos puxem um bocado menos. Se calhar vai estar na casa dos 60, 80, também, depende muito dos jogos. E como estás a ver, eles são esses consumos fáceis de arrefecer. Por exemplo, num i5, não há problema nenhum em pôr um water cooler 240. Se for um i5 12400, podes meter um air cooler simples, como eu já mostrei. No caso de produtividade, programas que utilizam muito CPU. Até que ponto vale a pena o consumo de energia? É uma pergunta muito traiçoeira, porque pode valer muito a pena ou não, porque há um fator a ter em conta, não é como nos jogos. Nos jogos, o que é que acontece?
tu estás a jogar 1 hora, tu jogaste 1 hora, certo? Se for para renderizar um trabalho, ele, se consumir mais energia, se ele consumir 20% mais energia, mas acabar o trabalho 30% mais rápido, pode ou não ser vantajoso. Da mesma forma que pode ser desvantajoso se consumir 30% mais energia, mas só poupares 10%, ou não poupares em tempo, não é? Quanto mais rápido ele fizer, mais rápido ele para de consumir aquilo tudo também, não é? Parece mais ou menos lógico. E tenho aqui 2 exemplos de jogos que um puxa um bocadinho com um CPU, este não puxa quase nada, mas também é um i9. Se for um i5 é provável que tenhas aqui mais de 50% de utilização, mas na prática és capaz de ter 60, 70, 80 watts. Bandidos, eu espero que isto tenha ajudado. Se conhece alguém que está muito na dúvida, ou que tem estas dúvidas em particular, ou que está errado, partilha este vídeo, por favor. Links na descrição para tudo que é importante e vemo-nos em live stream. Tchau, tchau, bandido.